O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é retirado do capítulo 15 do Evangelho de São João. O Evangelho de São João, segundo alguns autores, teria 20 capítulos e outros discutem se o 21º capítulo, que hoje lá se encontra, não teria sido um apêndice colocado posteriormente. Como nós não estamos numa aula sobre o Evangelho, mas numa reflexão, isto é somente uma menção, porque não nos cabe agora discutir esta temática. Seja levando em consideração que o Evangelho tivesse na sua origem 20 capítulos, ou 21 capítulos como nós atualmente temos, o contexto em que a palavra de Jesus hoje foi pronunciada é um contexto muito simbólico e, portanto, significativo. O capítulo 15 faz parte de outros capítulos que conjuntamente formam o ambiente da última ceia de Jesus. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, portanto, 5 capítulos dos 20 ou 21 capítulos formam uma única noite. Isso é muito simbólico desde o aspecto narrativo, desde o aspecto literário de uma obra. Dedicar 25% do seu conjunto a uma noite é dar extrema importância a essa noite. E o que acontece nessa noite? A última ceia de Jesus. Quando ele está consciente de que o seu tempo está por terminar e ele volta para o Pai. E é muito tocante darmos-nos conta do que sai da sua boca sabendo que está prestes a morrer, sabendo que está prestes a terminar esta existência. Porque creio, ancorado em alguns outros autores, que quando a consciência certa da morte se aproximar, nós nos revelaremos como somos, para nós e para os outros. Porque ter a consciência de que a morte bate à porta pode nos deixar serenos, nervosos, agitados e muitas vezes descontentes por não nos considerarmos ainda no momento de deixar esta terra. É por isso que as pessoas lidam com a doença grave de forma tão diferente. E é por isso que as pessoas lidam com a idade avançada de forma diferente. E é por isso que as pessoas, quando têm a oportunidade de saber que a morte se aproxima, por uma questão clínica, metabólica ou de estado de saúde complexo, elas reagirão de forma também muito diferente a isso. Damos-nos conta de que neste momento Jesus fala de amor, de ternura, como um pai fala com seus filhos ao despedir-se deles, olhando para o passado, usando verbos no passado, de uma forma tão serena, tranquila, e de alguma forma trazendo consigo mesmo aquele equilíbrio de um tempo que nas suas várias composições de fase se revela como um tempo integrado e integrador, é tocante. Nesse momento em que ele está por se despedir e os discípulos se dão conta, tanto é verdade que Judas sai no meio da noite para realizar aquilo que ele precisava realizar, Pedro fica incomodado, de outros discípulos não se fala nada, Tomé e Filipe, em certo momento do discurso, conversarão com ele para saber para onde ele vai, e Jesus dirá que ele é o caminho, a verdade e a vida, e um dos discípulos, o discípulo amado, decide em silêncio
ficar com a cabeça encostada no seu peito. Também isso é maravilhoso, porque diante do outro que consciência de que seu tempo está por acabar e cujas reações nós não podemos prever, porque neste momento o mistério que faz parte da relação que nós criamos com a vida, com a existência, se escancarará diante dos nossos olhos, das nossas maturidades e imaturidades emocionais, se é que teremos o privilégio de saber que essa hora se aproxima. Também para os outros que tomam consciência desta realidade e que estarão ao nosso redor, será um momento muito difícil. Recentemente, inclusive, recebi uma mensagem de um jovem que eu conheço há muito tempo, cuja mãe, também jovem, 52, 53 anos, foi noticiada pelo médico de que o seu tempo está por acabar, por conta de um câncer com metástases no fígado, nos rins, em outras partes. E este menino, num momento inicial, aos prantos, soluçando sem parar e chorando, aos poucos, quase como que engolindo sem outra solução o próprio pranto, teve que se colocar na juventude da sua idade, por ser o mais velho, como suporte da avó, dos irmãos mais novos e dos parentes que ali se aproximam da mãe para se despedir dela. Notar como Jesus se coloca diante da morte é muito tocante. Ele fala com os discípulos que o Pai o amou e que ele amou o Pai. Olha para trás com a consciência do dever cumprido. Como é difícil isso. Olhar para trás sem os pesos do passado, sem os murmúrios do passado que ecoam dentro de nós, de nossa própria voz ou da voz das outras pessoas que ao longo do tempo quiseram nos revestir de roupagens que não nos pertenciam por conta de suas incompreensões, de suas reclamações, de suas cobranças, de suas traições e de tanta coisa que faz parte da teia que tece uma vida humana. Olhar para trás com serenidade, com a consciência do dever cumprido, é realmente um dom muito grande. E Jesus fala do seu passado assim. E os seus discípulos começam a ser tocados pela saudade, pelo medo da ausência. Quem quer perder a voz, o olhar, a presença, o carinho, o norte daquele que por tanto tempo foi sinal de tudo isso? Ninguém. Mas Jesus tem um encaminhamento maravilhoso. Ele diz: tudo isso que eu sou, tudo isso que eu vivi e a forma como eu estou para morrer, só é possível porque eu permaneci unido ao meu Pai, a Deus, meu Pai. E agora eu digo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem unidos a mim, como os ramos permanecem unidos à videira, vocês serão alimentados daquilo que me nutre, daquilo que me alimenta, daquilo que dá sentido à minha vida. Que maravilha, meus irmãos e irmãs, darmos-nos conta de que Ele nos doa este horizonte com esta palavra. Quando as coisas parecem difíceis na vida, se tornam obscuras para mim, e o risco da fragmentação se impõe, e todas as vezes que as fragmentações se impõem e nós cedemos a elas, de alguma forma nós nos fragmentamos com elas. E ao fragmentarmos-nos com elas, deixamos de ver o todo, o inteiro que nos compõe, e acabamos nos identificando com uma parte, com um fragmento. Todas as vezes em que eu sou visitado por este risco, como todos nós podemos ser, nas situações que
nos surpreendem, eu me lembro desta passagem. E digo para mim mesmo, Luiz, você é ramo de uma videira que nutre e dá sentido à sua existência. Não foi você que deu a vida a você mesmo. Não é você o princípio da sua própria vida. Logo, por que identificar-se com o fragmento se você não é? E por quê? Porque Jesus nos doou esta palavra. Se estamos unidos a Ele, receberemos a seiva que vem do núcleo da videira, que é o seu amor, a sua própria vida, já que a seiva representa a vida que ali corre nas várias partes que compõem aquela árvore. Estamos celebrando 10 anos de um esforço conjunto da Pontifícia Universidade Católica de ser aqui, neste complexo em torno da Praça da Liberdade, agora no novo campus que se inaugurou, com essa conquista significativa da Sociedade Mineira de Cultura, do prédio que hoje cedia o Campus Lourdes. Nós continuamos esse caminho, abrindo novos horizontes aqui no coração de Belo Horizonte, onde no passado se colocaram elementos tão simbólicos desta cidade, desta capital mineira, e que ainda hoje nos fazem olhar para o passado com o coração agradecido de tantas pessoas que pela nossa amada terra de Minas Gerais passaram, deram sua vida e nos esforços que fizeram parte dos seus horizontes, construíram tanto do Estado que nós temos e de cujo trabalho a PUC Minas é parceira há tantas décadas e aqui há uma década. Olhar para trás hoje, não estamos no fim, graças a Deus, não estamos aqui em um contexto de última ceia, espero, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que eu esteja fazendo um discurso de despedida nessa missa e anoiteça, mas não acorde amanhã. Independentemente do que possa vir a acontecer com cada um de nós, porque o futuro não nos pertence, eu tenho certeza de que o pensamento que nos acomuna a todos nesta celebração é o de gratidão por todos os avanços que têm sido construídos aqui, por todos os sinais que a PUC Minas tem dado aqui nesta região, por todas as iniciativas de educação, de humanização, de justiça, de coerência com aquilo tudo que a sociedade hoje, no seu centro urbano, revela, com tantos desafios que nós conhecemos, sobretudo nas grandes cidades, e Belo Horizonte não está isenta disso, dos nossos irmãos e irmãs em situação de rua. E isso cada vez mais cresce em tantos lugares deste mundo, nos chamando a atenção sobre qual é o nosso papel diante desta realidade que parece aumentar, segundo as estatísticas. Por um lado, a sensibilidade que gera o questionamento em algumas mentes. Por outro lado, infelizmente, a indiferença da maioria, que se incomoda com esta realidade, mas olha para ela como se não a visse. Nós, neste contexto que revela no passado o lugar em que ficava o poder, os mais ricos, as casas mais luxuosas, os ambientes de frequentação para a diversão, o tratamento da saúde, como acontece no centro das grandes instituições modernas e que a pós-modernidade colocou em xeque, colocando centros em vários pontos dos centros urbanos, não nos deixa de trazer também um questionamento. Para onde vamos? E o que é que estamos fazendo com tudo isso? A olhar a PUC Minas, que com tanto sucesso tem sido disruptiva
de tantos caminhos no campo do ensino, mas também da pesquisa e da extensão, eu também pergunto sobre qual é o nosso papel estando aqui nesse lugar. Confesso que clareza plena não tenho, mas qual é o nosso papel? Estamos aqui 10 anos. O que é que nós realmente construímos com o diferencial que a universidade concede, não somente às pessoas que por aqui passam e que muitas vezes não moram aqui no entorno, mas para aqueles que constroem no urbanismo deste espaço a arquitetura física e humana que hoje é erigida ou mantida neste entorno. Penso que o início de mais uma década que, com a graça de Deus, se inaugurará, e daqui a 10 anos, talvez alguns de nós estejamos aqui e nos lembremos desta ocasião, talvez outros não estejamos mais, possamos também olhar para trás com o coração agradecido. E oxalá, tendo cumprido mais uma fase, com a certeza de que o passado foi calcado no chão da consciência de iniciativas responsáveis e baseadas no humanismo e amor ao próximo, nós possamos também, com alegria, erguer os braços aos céus e agradecer a Deus por nos ter feito instrumentos de transformação, não somente das pessoas que passaram pela unidade Lourdes e aqui tiveram seus sonhos alimentados e seu desejo de uma profissão bem-sucedida realizado, mas que nós também tenhamos a alegria de termos contribuído para aquilo que é, além dos nossos alunos, tesouro precioso da nossa universidade, o fim para o qual todos nós tendemos, a melhoria dos entornos, a transformação da sociedade, a instauração da justiça e a fraternidade pela qual tanto ansiamos neste país e que tantas vezes parece distante de ser realizada. Que o Senhor Jesus, que no texto em que ouvimos se despede dos seus, mas permanece unido a eles pelo amor, nos ajude cada vez mais a entender esta realidade. Só o amor constrói. Só o amor abre perspectivas. Só o amor não desiste dos outros. Só o amor não desiste das causas que fazem parte da nossa existência. Porque, com efeito, isto é certo. Um dia nós passaremos, nossa vida findará, mas as causas por que lutamos, espero que elas permaneçam e algumas delas vejam futuros melhores. Amém.